Haddad faz jogada de mestre e marca um golaço na reunião com os bancos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com jornalistas em Brasília depois da reunião com o presidente Lula e líderes dos maiores bancos do Brasil. Haddad anunciou que o crédito consignado terá uma nova plataforma virtual que vai permitir um crédito mais barato. Confere aí. Na nossa opinião, de alta prioridade, que vem a ser o que chama de consignado privado ou e-consignado. E de e-mail, que é o consignado eletrônico do setor privado, que é por conta do e-social. Qual é o problema que nós temos hoje? Os aposentados do INSS, eles têm, vamos dizer, uma fonte pagadora só, que é o próprio INSS, e a pessoa tem ali a regularidade dos seus pagamentos garantida pelo Estado brasileiro. O funcionário público não aposentado tem estabilidade garantida na Constituição Federal. E você sabe que para alguém sair do serviço público, ou é voluntário ou é um processo administrativo longo. Esses dois conjuntos, eles têm mais ou menos uma folha, o INSS e o serviço público, de 120 bilhões de reais. Tá? Aproximadamente 120 bilhões de reais. Estou dando números redondos. O crédito consignado desse público chega a 600 bilhões de reais. Desse grupo. INSS e servidores públicos. Que é o consignado que está funcionando hoje. Ele tem, repito, 120 bi de folha e 600 bilhões de crédito consignado. Já no caso privado, como ele é um pouco burocrático, que envolve convênio com empresas e tudo mais, e exclui um conjunto enorme de trabalhadores. Vamos falar no caso limite. A empregada doméstica, o funcionário que atende uma família, ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia. Ele também dificilmente... Um empregado do Simples, um empregado de uma pequena empresa terá acesso ao consignado, porque exige uma série de formalidades da empresa com os bancos. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Qual é a vantagem disso? É que hoje todas as empresas reunidas, contra 600 bilhões, que eu disse de crédito consignado dos primeiros dois segmentos, tem apenas 40. E o valor da folha é equivalente. Então vejam vocês, num caso dos dois segmentos, você tem 120 bilhões de folha para 600 de crédito consignado. No outro caso, você tem os mesmos 120 bilhões de folha para 40 de consignado. Aí você vai perguntar, bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juros do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário, a pessoa vai poder fazer o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato essa abertura. Quantos brasileiros poderão ser beneficiados, ministro? Todos os seletistas. Vocês têm uma ideia? Todos. A taxa vai ser 40 milhões.
Descentralização da Caixa? Não, isso é. Não, cada banco vai operar da maneira como opera hoje. Quando? Então, nós fizemos uma última reunião com o setor privado, já consultamos. O presidente deve chamar uma última reunião de governo para arbitrar os pequenos pontos que faltam ser incluídos no projeto de lei, ou medida provisória, ainda não tenho notícia do qual vai ser o veículo que o presidente vai decidir, mas esse ano de 2025 nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir a famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas